Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 26 de junho de 2024 e nós vamos juntos novamente dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres. Continuamos na revisão 5. E começamos o nosso vídeo com a oração do dia, né? Pai nosso, firma os nossos pés, que as nossas dúvidas se aquietem e que as nossas mentes santas tenham serenidade. E fala conosco, nós não temos palavras para dar a Ti. Queremos apenas escutar o Teu verbo e fazê-lo nosso. Conduz a nossa prática como um pai conduz uma criança pequena ao longo de um caminho que ela não compreende, mas ela segue, certa de que está a salvo, porque o seu pai lhe mostra o caminho. Assim trazemos a Ti a nossa prática, e se tropeçarmos, Tu nos erguerás. Se esquecermos o caminho, contamos com a Tua lembrança, que não falhará. Nós nos desviaremos, mas Tu não esquecerás de nos chamar de volta. Apressa os nossos passos agora, para que possamos andar em direção a Ti com maior certeza e rapidez. E aceitamos o verbo que nos ofereces para unificar a nossa prática à medida que revisamos os pensamentos que Tu nos tens dado. Muito bonito, né? Eu vou ler aqui o parágrafo 9, que vai ser esse parágrafo que o texto vai comentar hoje, tá? Da introdução. E esse parágrafo, para mim, ele é o mais bonito, depois da oração, é claro, né? O mais bonito desse texto da revisão, né? Depois vocês compartilham comigo qual é o parágrafo favorito de vocês, tá bom? Que esta revisão seja, então, a Tua dádiva para mim. É Ele, Jesus, falando. Pois é só disso que preciso, que ouça as palavras que digo e as deis ao mundo. Tu és a minha voz, os meus olhos, os meus pés, as minhas mãos, através dos quais eu salvo o mundo. O ser do qual eu te chamo é apenas o teu próprio ser. Juntos vamos a ele. Toma a mão do teu irmão, pois esse não é um caminho que percorreremos sozinhos. Nele eu caminho contigo e tu comigo. É vontade do nosso Pai que seu filho seja um com ele. Assim sendo, o que vive não tem que ser um contigo? E aí ele vai comentar, tá bom? E aí o Espírito Santo, que não é bobo nem nada, já me mandou alguns recados nesta manhã. Então, lição... peraí. Tem que ler a lição do dia, né, Jaqueline? Então, qual é a lição do dia? É a lição 177. O pensamento central da nossa revisão, Deus é só amor e, portanto, eu também. Então, lição 177, Deus é só amor e, portanto, eu também. Não há morte, o Filho de Deus é livre. Deus é só amor e, portanto, eu também. Agora somos um com aquele que é a nossa fonte. Deus é só amor e, portanto, eu também. Muito bem, meus queridos, minhas queridas. Então, a gente passa para o comentário do livro-texto do nosso ano, que é o acompanhante do livro de exercícios de um curso em milagres, né? Então, lição 177, dia 26 de junho, Deus é só amor e, portanto, eu também. Não há morte, o Filho de Deus é livre. Agora nós somos um com aquele que é a nossa fonte. Então ele vai comentar o parágrafo 9, né? Eu achei essa revisão dele sensacional, né? Ele comentar parágrafo por parágrafo. E aí, eu não sei se vocês tiveram essa experiência, mas para mim, o legal é que às vezes eu leio um texto, né? Leio um texto muito bom, muito bonito, e aquele texto passou ali, talvez até tenha apreendido pouco daquele texto. Aprendido e apreendido, retido, né?
E aí ele vem e faz uma revisão parágrafo por parágrafo e eu vejo quantas coisas eu deixei escapar. Ou porque eu li apressadamente, ou porque eu li achando que eu já sabia tudo, né? E aí ele vem e comenta. Mais 4 dias dessa revisão, mais 4 dias da nossa dádiva, a nossa dádiva para ele. É claro, cada momento que nós nos conectamos com a nossa mente certa, cada momento que nós provamos o instante santo, um instante santo, também é uma dádiva. Esse parágrafo tem um sabor maravilhoso. Nós escutando suas palavras, nós dando-as ao mundo, Cristo trabalhando através de nós para salvar o mundo, caminhando junto com Deus e com Ele, junto a Deus com Ele, Jesus. Tomando as mãos do nosso irmão, segurando na mão do nosso irmão, à medida em que nós seguimos. Uau! É uma maravilhosa energia conectiva, totalmente parte do todo magnificente que é o nosso self, o nosso ser real, originado de Deus. A energia flui através de nós e para nós, para os nossos irmãos e dos nossos irmãos para nós, nos tecendo todos juntos nesse tecido divino. Nós somos um com aquele que é a nossa fonte. Nós somos um com aquele que é a nossa fonte. E nada pode mudar isso, meus queridos, minhas queridas. Seu ego pode querer que seja diferente. Você pode olhar para o seu vizinho, você pode ter ganas de apertar o pescoço dele. Nada muda a verdade de que você e o seu vizinho são um só, né? Eu e o meu vizinho também, de fato. Então ele vai comentar as linhas 2 e 3. E aí eu vou me permitir ler em português, porque eu sou uma com aquele que é a minha fonte. Pois é disso que preciso, que ouças as palavras que digo e as deis ao mundo. Tu és a minha voz, os meus olhos, os meus pés, as minhas mãos, através dos quais eu salvo o mundo. Muito bem. Então salvaremos o mundo? Como? Tentando mudar o outro, controlar o outro, ajudar o outro, transformar o outro, melhorar o outro, aperfeiçoar o outro? Não. Recebendo o verbo de Deus e passando ele adiante, com palavras, sem palavras, através da sua vibração eletromagnética. Vocêzinho chegando naquele ambiente horroroso e levando a luz. Por sinal, de ontem para hoje eu tive um sonho barra pesada, gente. Eu fui num lugar muito esquisito. Mas enfim, isso é papo para live. No domingo a gente fala do sonho, tá bom? Muito bem. Esse é o propósito real da minha existência e da minha experiência aqui no mundo. Eu posso me sentir confuso dia após dia sobre o meu propósito e sobre a forma que esse propósito está assumindo. Eu posso ter as minhas dúvidas sobre aqueles com os quais a minha vida está agora interagindo, imaginando como no céu essas pessoas poderiam ser parte do meu plano divino. Não é que ele escreveu isso, gente? O seu vizinho, ele é parte do plano divino da sua vida. Seu ex-marido, a sua ex-mulher. Então é mais inteligente que você não tente se livrar das pessoas antes que você aprenda as lições que o Espírito Santo trouxe para você através delas, né? Porque quando as lições acabam, os relacionamentos, eles se desfazem muito naturalmente. Vocês sabiam disso?
Eu tenho um problema contrário. Eu fico me apegando. Eu fico querendo fazer com que aquilo dure mais do que tinha que durar. Eu fico segurando, sabe? Como boa lua escorpião que tenho, né? Eu fico segurando. Tem pessoas que não, tem pessoas que querem jogar logo fora, mas não dá para jogar fora sem antes aprender. O bacana é que quando a gente aprende, as pessoas desaparecem das nossas vidas, mas isso é tão verdadeiro. Tão verdadeiro, eu já contei alguns exemplos pessoais meus, né? Passei por isso uma boa dúzia de vezes, né? Pessoa, de repente, ela até trocou de telefone. Você abre o telefone para mandar um WhatsApp para ela, o telefone não é mais o mesmo. Tem uma outra pessoa esquisitíssima lá na foto do perfil, né? É isso. Vamos lá. Eu posso imaginar o mesmo sobre mim mesmo. Mas Jesus fala palavras. Mas Jesus, nessas palavras do curso, ele está dizendo efetivamente: a minha única necessidade é você. Eu preciso da sua presença física para alcançar, através de você, os outros que estão perdidos na ilusão dos corpos. E eu olho aqui no meu contador do vídeo e marca 11 minutos e 11 segundos. Ó, estamos no caminho certo. Como pode ser? Como pode ser? Como nessa bagunça em que eu me encontro, como isso pode acontecer? Eu não sei, mas eu acredito que o Divino Espírito Santo sabe. Tudo que eu posso fazer é me tornar disponível, estar disposto a deixar que isso aconteça. Que eu me lembre que esses pensamentos de ansiedade, dúvida, falta de confiança e tristeza são todos apenas formas da crença na morte e que eu possa deixá-los ir, colocando-os todos nas mãos de Deus. Que eu me coloque nas suas mãos também, me lembrando que eu sou um com aquele que é a minha fonte. Eu sou amor, assim como Deus é amor. Eu sou a extensão do seu ser, assim como todos nós somos. Se eu puder acreditar nisso, então eu estarei livre. Donna Carey escreveu uma linda canção, uma das muitas baseadas na sua experiência com o curso em milagres. O refrão é repetido de novo e de novo e de novo. Ele está me pedindo para me dar a mim mesma para ele. Ele está me chamando para que eu me dê a mim mesma para ele. E a canção fala do medo que surge quando nós ouvimos esse chamado. Poderei eu dizer hoje: ele precisa de mim. Ele quer as minhas mãos, os meus pés, os meus olhos e a minha voz. Pai, eu estou assustado, mas aqui estou eu. Use-me. Que eu seja um instrumento, que eu possa ser um instrumento da paz de Deus. Ok? Ou em outras palavras, ou nas palavras do poeta do século passado, M. Carmichael. Eu já li esse poema aqui para vocês porque ele já escreveu. Ame através de mim o amor de Deus. Faça-me como o seu ar rarefeito, através do qual, sem nenhum obstáculo, as cores passam, como se ele nem estivesse lá. Deus não é nada além de amor e, portanto, eu também sou. Que o amor flua através de mim sem ser obstaculizado por nada. Que eu seja claro e limpo. Me lembre, Deus, que eu estou livre no dia de hoje. Não há morte. Não há opostos ao amor, não há opostos à vida. Que a minha vida seja uma expressão desta verdade. E aí, gente? O que eu tenho para falar para vocês hoje, né? Esse texto aqui, ele é autoexplicativo. Então eu poderia simplesmente encerrar o vídeo e não falar mais nada.
Mas esse texto ele fala de algo que eu considero crucial na nossa jornada através do ensinamento de um curso em milagres. Ok? O que é esse conceito? É um conceito que pela primeira vez na minha vida eu li num livro de Marianne Williamson, que eu acho que foi Um Retorno ao Amor. Eu acho. E ela dizia assim, eu vou citar a minha amiga Marianne, acho que era Marianne, e não Marianne, né? Marianne Morrissey, ou Mosley, alguma coisa assim. Deus só pode fazer por você, Deus só pode fazer por você aquilo que ele pode fazer através de você. Quando eu li essa frase pela primeira vez, eu levei uns 5 minutos até eu entender. Eu falei, meu Deus, como assim? E aí eu li mais umas 10 vezes. Deus só pode fazer por mim o que ele pode fazer através de mim? Como assim? Então, eu preciso aprender que Deus é só amor e, portanto, eu também. Então, quando eu entro nessa expressão de quem eu verdadeiramente sou, igualzinha ao amor de Deus, então eu me torno um canal limpo para que Deus possa agir através de mim. Então, antes de fazer os vídeos, eu falo assim, meu Deus, por favor, fale através de mim. Ouça através de mim. Comente os textos através de mim. Faça as traduções, eu estou fazendo traduções aqui para vocês todos os dias em tempo real. Faça as traduções através de mim. Responda as perguntas através de mim. Comente os comentários através de mim. Veja através de mim. Perceba através de mim. E aí eu finalizo assim. Deus, seja eu através de mim. Ok? Então, isso aqui é muito importante. Porque é essa prece que vai nos levar a essa mudança de percepção chamada milagre. Certo? O livro é um curso em milagres, né? E aí, deixa eu ver se eu consigo achar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo achar o post aqui que eu vi. Achei. Olha, eu abri meu Instagram hoje e eu sigo uma conta chamada Gaspareto Eterno, que é só de citações do Luiz Antônio Gaspareto, meu grande mestre. E aí, esse trecho é retirado do livro Para Viver Sem Sofrer, que eu, em algum momento longínquo da minha existência, eu li. Porque eu li tudo que o Gaspareto escreveu, eu li. Se tem alguma coisa que eu não li, é porque eu não sei que ele escreveu. Mas na época que eu estudava com ele, eu li todos os livros dele. Por sinal, são maravilhosos, super recomendo. Claro que eu sei que vocês estão com uma carga de leitura muito grande, mas se for possível, leiam, tá? Os livros dele você consegue na Amazon facilmente, também na estante virtual, tá? Tudo que sentimos e fazemos vem da maneira como vemos as coisas. Ó, a percepção. Mudando o ponto de vista, sentimos de forma diferente e agimos de forma diferente. Mudando de ponto de vista, mudando de percepção, adquirindo a percepção do milagre, nos sentimos de forma diferente, portanto, podemos agir de forma diferente. A vida age de acordo com cada um. Se você muda, a vida muda. Se você fica, a vida fica. E aí é chato pra caramba. Melhorar a vida só é possível melhorando os seus pontos de vista. E nós temos um livro com mais de 1000 páginas, né, em seus 3 volumes, que nos ensina a mudarmos de ponto de vista. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, a mais importante, é a seguinte. A espiritualidade de terceira dimensão, que é a espiritualidade que as religiões
mais, como é que eu vou dizer? Não é a essência das religiões, porque em toda religião tem uma essência, tem um núcleo. E esse núcleo ele é perfeito. Mas digamos assim, a superfície das religiões nos ensina é que Deus está fora. E é que Deus vai fazer alguma coisa para mim se eu for boazinha. Assim como no final do ano, Papai Noel vai me trazer presente se eu tiver me comportado bem o ano inteiro. Essa é a espiritualidade. Né? Que os americanos têm uma expressão para isso que eu adoro, que é mainstream. Mainstream poderia traduzir aqui livremente como das massas, tá? Então, mainstream media, a mídia das massas, que só nos conta mentiras, né? Se você quer saber a verdade, você tem que ir para mídias especializadas, porque tudo, praticamente tudo, é mentira. Não é mesmo? Então, essa espiritualidade mainstream, essa espiritualidade das massas, ela diz assim pra gente: se você for bonzinho, se você parar de pecar, não é? Lembrem-se que ela está fundamentada no sistema de pensamento do ego, então a sua vida vai ficar boazinha. Mas você também tem que rezar umas Ave Marias para mim, uns Pai Nossos, né? Você tem que acender vela para mim, você tem que ajoelhar no milho, você tem que subir os 365 degraus da escada da Penha, depois que você me prometeu uma vela do tamanho do seu filho que estava doente. E aí então eu vou salvar o seu filho, se você se comportar bem. Se você não se comportar bem, eu vou mandar um castigo para você. Eu vou mandar um raio no seu traseiro, prepare-se. Não é isso que a gente aprende? Quando a gente era pequenininho, a gente aprendeu isso. E aí, nos consome algumas décadas das nossas vidas são consumidas para que a gente possa se libertar dessa falácia. E para que a gente possa alcançar a compreensão da verdadeira espiritualidade. Que é a espiritualidade, a lição de amor de quinta dimensão que Jesus trouxe pra gente e que a maioria de nós não conseguiu entender nada. Tanto não conseguimos entender que gritávamos que Barrabás fosse solto, né? Então, naquele momento, escolhemos Barrabás, né? Me parece que a história se repete, não é mesmo? Escolhemos Barrabás, né? E crucificamos aquele que trazia a luz da consciência crística para iluminar o planeta e que nos lembrava da nossa natureza crística. Ponto final. E aí o que acontece? Hoje nós temos essa tarefa de nos lembrarmos que Deus precisa de mim. Tu és a minha voz, os meus olhos, os meus pés, as minhas mãos, através dos quais eu salvo o mundo. O ser do qual eu te chamo é apenas o teu próprio ser. Juntos vamos a ele. Toma a mão do teu irmão, pois esse não é um caminho que percorreremos sozinhos. Nele, eu caminho contigo e tu comigo. É vontade do nosso Pai que seu filho seja um com ele. Assim sendo, o que vive não tem que ser um contigo? Que esta revisão seja então a tua dádiva para mim, pois é só disso que preciso, que ouças as palavras que digo e as deis ao mundo. Então, olha só, nos está sendo feito um pedido claro. Nós temos que nos tornar âncoras e canais da luz de Cristo no mundo. Ok? E aí, nesse momento em que você começar a se predispor a verdadeiramente iluminar o mundo através do teu ser, a tua vida vai começar a ser iluminada, juntinho, com o mundo, tá? Então, vamos supor que você tenha um filho que está doente e você quer pedir a Deus pela graça da cura do seu filho. Meu Deus, por favor, entre na minha mente e corrija as crenças egóicas que estão sendo projetadas
do lado de fora sob a forma de doença do meu filho. Essa é a verdadeira oração. Meu Deus, por favor, me perdoe por todos aqueles equívocos passados que em algum momento desta vida ou de vidas passadas coloquei em jogo e que hoje estão resultando na doença do meu filho como uma expressão de retorno kármico para mim. Certo? Certo? Então é isso que você está aprendendo agora. E Deus está dentro de você. E você entra em oração no silêncio do seu coração. Hoje pela manhã meditei largamente. Quando eu terminei a minha meditação, eu fiquei pensando assim, meu Deus, como eu gostaria de poder meditar 24 horas por dia. Por quê? Como a lição que a gente revisou essa semana, quero entrar na sua presença agora. Mas eu quero entrar na presença dele o tempo inteiro. Por isso que eu já disse para vocês, gente, que para mim a dificuldade é ter essa vida aqui ordinária, no sentido de normal, regular, comum, sem nada demais. Porque para mim fácil seria estar num mosteiro budista ou lá em cima na caverna, né? Eu vi um meme essa semana no Instagram, hilário. Um sábio, tipo um sábio hindu com aquelas roupinhas tipo de lençol, né? Enroladinho nos lençóis dele, lá no alto da montanha. E ele tava com o celular na mão, obviamente checando o Instagram. E aí nisso aparece o próximo quadrinho e tem um discípulo escalando a montanha. Ah, e outra coisa, ele estava sentado num sofá, tinha um sofá confortável, e ele com aquela roupinha, mexendo lá, olhando a timeline dele no Instagram, né? E aí, passa para o quadrinho seguinte e tem o fiel lá, subindo, escalando. Nisso, passa para o terceiro quadrinho. Ele já afastou o sofá, já está sentado em posição de lótus e já guardou o telefone celular esperando pelo discípulo. Não é mesmo? Pois então assim são as coisas, né? Então a mais importante mensagem de hoje é essa: Deus só pode fazer por você aquilo que ele pode fazer através de você, né? Ah, Jaque, eu preciso muito que Deus me ajude. O meu marido, ele é alcoólatra. Eu vou pedir a Deus para me ajudar que ele pare de beber. Então eu vou te dar uma oração melhor. Talvez hoje, você, depois de ouvir essa oração, você se desinscreva do meu canal e do nosso canal crístico e talvez você deixe de me seguir no Instagram. Talvez você comece a falar mal de mim para as pessoas com quem você até então falava bem. Mas eu vou me arriscar. Então eu vou te dar uma oração melhor. Você reza e fala assim: meu Jesus, por favor, entre na minha mente e limpe da minha mente todos esses pensamentos horrorosos que eu tenho a respeito do meu marido, que como as nossas mentes são uma só e se comunicam, ele sabe tudo de horrível que eu tô pensando dele. Ele fica tão triste, tão abalado, que ele vai lá e enche a cara. Todo dia isso. Ele não dá conta das minhas vibrações mentais de ataque, crítica e julgamento que eu projeto nele. Pronto, você praticou a máxima. Deus poderá fazer por você, porque agora ele pode fazer através de você. Ele corrigirá a sua mente, porque este é um curso em milagres. E o milagre nada mais é do que você humildemente pedindo ao Criador que mude a sua percepção. Por favor, meu Deus, me ajude a eu olhar para o meu irmão, este filho de Deus perfeito, inteiro, completo, maravilhoso e isento de pecado, com quem eu contraí matrimônio, com os olhos do amor, com os olhos do Cristo,
com os olhos da compaixão. Que eu tente me colocar no lugar dele e imaginar como seria para mim ser casada comigo. Imagina como seria para você se casar com você. Você aguentaria? Pois eu digo para vocês que eu não conseguiria me casar comigo. Talvez por isso não tenha me casado. Não é mesmo? Mas Deus é pai, não é padrasto. Estamos aqui diariamente pedindo pela nossa correção mental com muita humildade e com uma grande dose de boa vontade. Porque se eu não tivesse essa grande dose de boa vontade, eu não faria vídeos para vocês todos os dias. Concordam comigo? Então, hoje você precisa entender que Deus não vai atender aos seus apelos e aos seus lamentos. Deus não é um boneco na sua mão. Como Jesus fala no curso, nós não barganhamos com Deus. De forma nenhuma. Deus não é o seu escravo. Ó, Deus, faça com que eu acerte na Mega Sena. Mas olha só, qual é a contribuição que você está dando para o mundo para ficar multibilionário? Ah, nenhuma, eu só quero, vou ser mais feliz. Ok. Então, meu Deus, me ajude a eu encontrar uma forma de contribuir de forma abundante com os meus irmãos e ser maravilhosamente remunerado por isso. Então, essa é a diferença da espiritualidade de terceira dimensão para a espiritualidade de quinta, que é a verdadeira espiritualidade. Deus está dentro de você. Deus é você. Como dizia o Gaspareto. Gaspareto falava, Deus é nós, minha gente. Deus é nós. Né? Nós somos Deus. Nós somos Deus aqui nesse plano. Resta saber se você vai querer continuar criando a sua vida a partir do seu ego, do seu egocentrismo, do seu egoísmo, da sua arrogância, da sua manipulação, do seu controle, ou se você vai querer cocriar a sua vida junto com o Divino Espírito Santo, através da sua mente certa, da sua humildade, da sua generosidade, da sua consciência de que o outro é o seu irmão e que a mente de vocês é una, tá? E isso aí tá totalmente no âmbito da tua escolha e do teu controle. É aí que você tem que, como é que eu vou dizer, agir e não querer ficar tentando mudar o outro, até porque isso é impossível. Quanto mais você quer mudar o outro, mais o outro empaca. Quanto mais você diz pro seu marido que ele tem que parar de beber, mais ele enche a cara, não é mesmo? Não é assim que funciona? É assim que funciona. Todos nós já passamos por isso, né? Então, hoje que nós possamos nos lembrar que Deus é somente amor e, portanto, nós também. E aí nós nos lembramos também de revisar as nossas lições. Não a morte, o Filho de Deus é livre. Deus é só amor e, portanto, eu também. Agora, somos um com aquele que é a nossa fonte. Deus é só amor e, portanto, eu também. Então, meus queridos, minhas queridas, essa era a mensagem que eu tinha para dar para vocês no dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu deixo vocês com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.